Olá pessoal, muito boa noite a todos. Espero que estejam todos de bem. Mais um período de dificuldade dessa pandemia, mas que estamos superando, vamos devagarinho, nos acostumando a essa nova realidade, até que possamos voltar ao nosso novo normal. Até que possamos voltar à nossa casa, onde nós podemos ter contato mais direto e, consequentemente, melhor numa vida social mais fácil de se conviver do que com essa distância, né? Como sempre, nessas nossas palestras da terça-feira, a gente procura trazer temas mais técnicos, temas mais morais, mas de certa forma vão sempre trazendo alguma coisa dentro daquilo que normalmente a gente faria se estivéssemos em nossa casa, né? Então hoje não será diferente, tá? O que nós vamos falar hoje é sobre o processo reencarnatório, tá? E o que nós vamos falar desse processo reencarnatório? Na realidade, o que a gente vai falar é mais ou menos da parte técnica, ou seja, como esse processo é realizado, como ocorre, as providências que são tomadas, o que ocorre antes da gente chegar, o que ocorre no meio desse caminho, todos esses trâmites, tudo isso, como que é realizado, como que é processado esse nosso retorno, né, à carne. O que a gente vai procurar dar uma explanação simples, né, não tão sofisticada, né, para que acredito que seja fácil da gente entender mais ou menos como se processa isso de uma forma não tão profunda, mas de uma forma que dê para todos nós acompanharmos gradativamente, ok? Então, na próxima tela, aí a gente começa ainda ser baseado naquilo que ocorre ainda lá no mundo espiritual, antes da gente vir, antes da gente começar o processo, né, de reencarnação, antes de começar todo aquele trâmite que tem até a gente reencarnar, né? Então, nessa perspectiva em que ainda no mundo espiritual, ainda se encontrando lá, né, a gente vai procurar entender mais ou menos o que ocorre, como que é isso lá, né? Muito bom. O mundo espiritual, na realidade, é o verdadeiro mundo do espírito, né? Todos nós somos espíritos e o nosso mundo natural, o nosso mundo habitado natural é o mundo espiritual, né? Nós de lá viemos, né? De lá partimos, a nossa jornada de aprendizado aqui na Terra, e para lá nós retornamos com nossos troféus de glórias ou as nossas cicatrizes, né? Das batalhas que a gente enfrentou por aqui. De uma certa forma, é bom a gente entender que nós somos espíritos, nós apenas estamos encarnados, ok? Bom, como é que é essa nossa morada por lá? É difícil, é fácil, bonita, feia, enfim. Muito bom. Tem aquela colocação lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: são muitas as moradas na casa do Pai. Bom, tem muitas, né? E nós habitamos certamente aquela mais apropriada à nossa condição evolutiva. Ou seja, se tem muitas casas no Pai, né? Muitas moradas na casa do Pai, certo? Evidentemente que cada um de nós, de acordo com a nossa posição evolutiva, com a nossa condição moral evolutiva, habitamos aquela que está mais apropriada, né? Mais elevado, menos elevado, mediano, coisa desse tipo. É aí que nós nos colocamos, tá? Bom, para que a gente tenha uma noção mais ou menos de que são essas muitas moradas, a gente vai se posicionar basicamente no planeta Terra, né? Já que a gente está por aqui, a gente não conhece outras paragens, outros mundos habitados, então vamos nos situar aqui no planeta Terra, que nós habitamos no momento, né? Então nós sabemos que só em relativo ao planeta Terra, né, nós temos aí no mundo espiritual muitas colônias maravilhosas, né? Se fala de nosso lar, se fala de colônias bem acima dela, colônias intermediárias. Nós sabemos que existem várias moradas nesse entorno da Terra, ou seja, nessa região onde nós habitamos, né? Onde são alocados mais ou menos os habitantes que estão aqui no momento. Mas também sabemos, né,
que lá existem os chamados submundos, né? Aqueles submundos sombrios, os chamados umbrais, né? Então, aquelas cavernas habitam os espíritos menos adiantados, aqueles que ainda são muito presos à matéria, aqueles que têm muitas pendências, ou seja, mentalmente eles ainda estão muito desequilibrados e que constroem um mundo muito sombrio para que eles mesmos possam viver, né? Possam morar, né? Muito bom. Nós podemos escolher ou mudar de moradia lá no mundo espiritual? Bom, uma coisa é verdade, nós sempre podemos e devemos mudar, né? De lutar para que isso ocorra, né? Mas lá os critérios para mudança obedecem a regras diferentes daquelas que encontramos aqui entre os encarnados, né? Lá o tipo de moradia é por merecimento, por sintonia, né? Cada um de nós moramos lá no mundo espiritual dentro daquilo que a nossa mente procura, né? Daquilo que a afinidade nossa nos posiciona. Então nós encontramos os nossos pares. Se nós somos mais evoluídos, nós estamos entre pares mais evoluídos. Se somos menos evoluídos, estamos entre menos evoluídos. Evidente que nesses chamados mundos menos evoluídos existem espíritos mais evoluídos, é óbvio, porque todos eles trabalham em busca de melhoria de todos eles, como aqui na Terra, entre os encarnados, né? Nós encontramos aqui espíritos de diversos níveis evolutivos, né? Diversos níveis morais, tá? Lá também isso ocorre, né? Por exemplo, no próprio umbral, né? Que seriam os submundos, lá também existem espíritos mais evoluídos que estão lá a trabalho, né? Estão lá para ajudar quem necessita, quem procura um pouco de melhoria. Eles estão lá para resgatar, para auxiliar, para informar. Então, por isso que o lugar onde se mora é muito relativo, né? Depende mais ou menos de onde a gente se posiciona para efeito de trabalho. Muito bem. No próximo tópico, a gente já vai começar a nos preparar, já vamos começar a nos preparar, né? Preparar mais uma jornada. Então, estamos preparando mais uma jornada. Aí a gente começa falando especificamente sobre reencarnação, né? O que é, por que nós temos que reencarnar? Por que a gente tem que voltar aqui, né? Por que a gente não faz essa jornada somente no mundo espiritual? A gente tem que voltar aqui e tudo mais. Bom, a reencarnação é uma necessidade do espírito, né? Em sua busca por evolução. Tem determinadas tarefas que nós não podemos cumprir lá. Precisamos vir até aqui para que possamos evoluir, para que possamos nos melhorar, né? Aí lá no livro dos Espíritos tem uma frase que fala assim, ó: todos os espíritos têm por destino a perfeição, e Deus fornece os meios para alcançá-las pelas provações na vida do corpo físico. É óbvio que essas provações no corpo físico, enquanto nós estivermos nesse nível, né, evolutivo, que ainda precisamos encarnar aqui no planeta Terra, ou planeta menos desenvolvido ou mais desenvolvidos, coisa dessa ordem aí. Então, é aí que se fala dessa nossa necessidade e o destino da perfeição que um dia todos nós conseguiremos, tá? Bom, existe um certo grau de fatalismo no processo reencarnatório, isso é natural, tá? Mas também fica claro que não depende apenas da vontade do candidato à reencarnação. Há uma seleção natural feita pelos planejadores, considerando quem está melhor capacitado a executar a sua programação. O que é isso? O que é o seguinte, que nós vamos reencarnar, que nós precisamos reencarnar, isso é fatal, isso é definitivo. Nós todos precisamos passar por esse processo reencarnatório até que alcancemos um determinado nível evolutivo e possamos dispensar esse tipo de necessidade, né? Agora, o problema de reencarnar é que não é só você querer, não é só a gente ter a necessidade e a gente precisar reencarnar. Tá? O processo reencarnatório é meio complicado, tem muita gente querendo encarnar e as oportunidades não são tão grandes assim. Então, o que os planejadores fazem? Eles escolhem, evidentemente, aqueles que estão mais capacitados a reencarnar agora, e aqueles que não estão vão se preparando gradativamente até ter a sua chance, tá? Reencarnar não significa apenas renascer na carne. Existe toda uma programação envolvendo local, família, ambiente, corpo físico ajustado à tarefa, natureza das provas e todo um conjunto de fatores para auxiliar no sucesso.
Ou seja, não é só escolher o corpo, vou reencarnar e fazer um planejamento, não. É todo um planejamento, onde vai ser, para onde você vai ficar, que tipo de corpo você vai ter, que tipo de prova você vai enfrentar. Todo esse conjunto de fatores é determinado de acordo com a nossa capacidade de executar essas tarefas, tá? Então, nós precisamos nos aprontar para que possamos ter sucesso mínimo possível, já que a gente falha em muitas dessas vezes. Outra coisa importante é o seguinte, não existem encarnações acidentais, né? Tudo obedece a um criterioso planejamento visando a necessidade do reencarnante. Ou seja, nada ocorre por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tá? Na próxima tela, a gente ainda vai continuar nesse vibe aí de preparar a jornada. Bom, vamos ver. Em qual planeta vamos encarnar? Ou em qual local da Terra? Depende sempre da natureza das provas e do ambiente que é mais favorável à execução das provas. Ou seja, se nós estamos num nível que precisamos evoluir para cima, ou que seja, digamos assim, evoluir num planeta mais elevado, coisa assim, vamos falar, vamos encarar por lá. Se ainda estamos no nível Terra, estamos aqui. Se nós temos que voltar lá para um outro planeta primário, mais atrasado que a Terra, paciência, vamos ter que ir para lá. Nós sempre vamos para o lugar onde as provas são mais fáceis, ou seja, são mais apropriadas a que possamos executá-las. Aí lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta 173b, que fala o seguinte: podemos voltar à Terra depois de ter vivido em outros mundos? E a resposta vem assim: com certeza, é possível que o homem já tenha vivido em outros mundos além da Terra. Por isso que a gente fala naquele tópico anterior, né? A gente fala naquele tópico anterior a respeito de qual local a gente vai encarnar, se na Terra, se em outro planeta mais evoluído, menos evoluído, coisa desse tipo aí. Bom, são muitas as variáveis que envolvem uma reencarnação e absolutamente nenhuma é igual a outra. Realidades diferentes exigem medidas equivalentes, ou seja, medidas diferentes. Então, para cada encarnação, um programa, para cada encarnação, um trabalho. Isso é natural, porque somos únicos e cada um de nós temos necessidades específicas, necessidades individuais. Pronto, somos todos iguais em espírito, mas cada um com suas experiências individuais e posições evolutivas diferentes. Ou seja, cada um de nós estamos numa determinada faixa exclusiva para nós. Ninguém é exatamente igual ao outro. Todos nós somos diferentes, todos nós temos necessidade diferente, todos nós temos aprendizado diferente e só fomos criados iguais, ou seja, em espírito somos iguais. No tópico seguinte, vamos às particularidades de cada reencarnação, tá? Então, nesse tópico a gente vai ver algumas ponderações que o André Luiz tem no livro Evolução em Dois Mundos a respeito de particularidade de reencarnação, tá? O primeiro deles, ele fala o seguinte: entretanto, reencarnações se processam muita vez sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas do corpo físico. Providências essas compatíveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que lhe perdura a enfermidade ou que se mantenha sob a determinação da justiça. Aqui são aquelas chamadas encarnações compulsórias, ou seja, todo aquele planejamento que nós falamos antes, que nós descrevemos antes e conversamos, nesses casos aqui não ocorre. Por quê? Porque essas pessoas ainda não estão, no momento delas, não estão capacitadas a escolher, elas nem sequer têm uma noção do que vão enfrentar ou do que podem, da sua capacidade para resolver determinadas tarefas, para executar determinados programas e com isso se melhorarem. Então, para isso, aqueles planejadores que nós nos referimos antes, eles fazem toda essa programação dentro daquilo que eles estão mais ou menos habilitados a fazer, e é assim que essas são as chamadas programações de reencarnações compulsórias.
Por outro lado, nós temos esses casos, ó, espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta a guarita, podem plasmar por si mesmos, e não raro com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, com vistas às tarefas que lhe cabem desempenhar. Aqui já é um caso diferente, já é outro ponto. Eles podem escolher não só as suas provas espirituais, os seus trabalhos que vão realizar do ponto de melhoria moral, mas eles podem interferir até na sua forma do corpo físico, tá? Então eles ajustam as suas necessidades físicas, aquele que ele acha que é o corpo que melhor se ajusta ao programa que ele vai executar aqui quando estiver encarnado, tá? Então, aqui primeiro é um tópico dos menos adiantados, aqui um pouco mais adiantados. No tópico seguinte, a gente vai ver o outro, digamos assim, intermediário, né? Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela, preparo e esmero de previsão. Aqui é aquela classe intermediária, tá? Então, você já participa, você já pode dar opinião a respeito da sua programação e coisas desse tipo, e os programadores eles vão adequar, ajustar a programação que a gente vai executar de uma forma que seja mais adequado, que seja mais apropriado à nossa condição evolutiva, que a gente possa desempenhar com o maior proveito possível. Tópico seguinte, escolhendo a natureza das provas. Muito bem. Bom lá, sugestões, escolhas e orientações sobre nossas necessidades evolutivas. Então, aqui é onde se baseiam todos aqueles tópicos de escolha e tudo que a gente comentou anteriormente. Bom, a gente viu anteriormente sobre aqueles espíritos que escolhem até o corpo e tal. Então, é o seguinte, quanto mais evoluído nós formos, maiores são nossas possibilidades de escolha. Desta feita, podemos opinar nos tipos de provas e na forma de como vamos executá-las, sempre focando em nossas reais necessidades. Ou seja, quanto mais evoluído nós formos, maior é a nossa capacidade de escolha, maior é a nossa possibilidade de resolver com facilidade aquelas questões que a gente se propõe, e também estamos mais, digamos assim, mais focados, né? Entendemos melhor a nossa capacidade de executar essas tarefas, tá? Bom, aí vem a escolha do ambiente, da família e outras pessoas envolvidas nas provas ou resgates são sempre estabelecidas de comum acordo. Bom, nós vamos escolher a família, mas a família também precisa fazer parte dessa escolha, ou seja, aceitar essa escolha. Não é só eu querer aquele pai ou aquela mãe ou aqueles parentes que eu vou ter. Eles precisam também concordar com isso. Evidentemente que nós estamos falando aqui desse nível de escolhas, né? Onde a gente tem essa capacidade de escolher, de estabelecer algumas regras ou algumas necessidades que a gente acredita que é o melhor para a gente fazer nessa jornada, né? Nessa encarnação que está se processando, que está começando a ser elaborada. Bom, precisamos também levar em consideração que o mundo que nós deixamos na última encarnação não será o mesmo nessa nova chance. As coisas mudam e mudam muito, tá? Então, quando a gente tem, mesmo que a gente, no mundo espiritual, que a gente tem um conhecimento da última encarnação, né? Das nossas dificuldades, do que nós fizemos, do que nós realizamos e tudo mais, nós vivemos num mundo que quando nós voltarmos, nós não vamos encontrar esse mundo, vamos encontrar uma condição totalmente diferente, tá? O mundo que nós nascemos e vivemos não é o mesmo que nós vamos encarnar. As coisas mudam demais, então a evolução do mundo, as coisas mudam numa velocidade que a gente tem que estar no mundo espiritual já preparado para essas novas oportunidades. E o mundo que a gente vai encontrar aqui é diferente, então a gente tem que se preparar para esse novo mundo. É só você dar uma olhada nas crianças que nascem hoje e fazer uma comparação como
éramos nós quando crianças, tá? Outro ponto que nós levamos em consideração é o livre-arbítrio, né? Usamos nosso livre-arbítrio em nossas escolhas, mas esse mesmo fator nos impulsiona, às vezes, a mudar de rota. Então, quando nós fazemos essas escolhas no mundo espiritual, nós estamos usando lá o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, né? A nossa capacidade de achar que aquilo é o melhor para nós, né? E tomar as decisões em função daquilo. Mas nós não podemos esquecer nunca que quando nós chegamos aqui, o nosso livre-arbítrio permanece. E às vezes, coisas que nós escolhemos lá, chega aqui o nosso próprio livre-arbítrio fala assim, não vou fazer, vou mudar de rota, ou seja, vou fazer outra escolha, não vou realizar isso. Embora a gente não tenha uma consciência plena disso, mas na realidade é o que ocorre. Nós tomamos rotas diferentes e acabamos por ou melhorar ou piorar em determinadas situações. No próximo tópico, ainda estamos escolhendo a natureza das provas. E envolvendo essa natureza das provas, nós precisamos compreender que, se é difícil para quem possui a condição de escolher a natureza de suas provas, imagine para quem não se encontra nessa condição. Então, nós estamos ali, naquele meio onde nós estamos falando, nós estamos escolhendo a natureza, estamos escolhendo a família, estamos escolhendo tudo. Mas nós sabemos que tem pessoas dessas de encarnação compulsória, que a gente se referiu um pouco mais atrás também, que eles sequer têm condição para escolher, tá, as provas. E é óbvio que alguém vai escolher as provas para ele de acordo com aquilo que eles acreditam que, pelo nível evolutivo deles, têm capacidade de realizar. Mas, mesmo assim, se a gente escolhendo já não é fácil, imagina alguém escolhendo para a gente. Bom, a grande maioria das encarnações não alcança o sucesso esperado em sua programação, e isso explica porque temos que retornar tantas e tantas vezes. Então, toda aquela programação que nós fazemos, ou que alguém faz para nós, a grande maioria delas não são realizadas. Nós não fazemos quase, não vou dizer percentual, porque isso é uma coisa que não dá para a gente enxergar, não dá para a gente visualizar isso, mas nós sabemos que a maioria do que é programado para cada uma das encarnações, sei lá em que nível que seja, a não ser lá os chamados espíritos mais evoluídos, mas do mediano para baixo, a maior parte a gente falha, a gente realmente não executa a maioria dessas tarefas, aí tem que vir, voltar, e assim vai. Não existe fatalidade quanto à execução das provas ou resgates, tudo depende do nosso livre-arbítrio, né, como a gente já se referiu antes. Mas existe determinismo sim, quando se trata de sua natureza. Ou seja, se a gente traz toda uma programação de provas, do resgate para executar, não existe uma fatalidade que você vai ter que fazer isso a qualquer custo, que você vai fazer, você vai passar por essa situação. Não, porque o nosso livre-arbítrio sempre está ali, dizendo faço ou não faço, tomo essa ou aquela decisão. Agora, uma coisa é certa, as provas ou resgates que nós temos que executar, isso é fatal. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que resolver esse problema. Nós vamos ter que executar essa tarefa, nós vamos ter que aprender e passar por essa etapa. Isso faz parte dessa nossa jornada, dessa nossa busca por melhorias, né? Da nossa busca por perfeição, a que todos nós estamos destinados, ok? Muito bom. A programação das provas é normalmente estabelecida para cada uma das etapas da vida. Na infância ou na velhice, tudo obedece ao que foi planejado. Ou seja, tudo aquilo que a gente traz na nossa programação para ser executada tem uma etapa da vida na qual a gente normalmente tem que executar. Algumas na infância, outras na juventude, outras na meia-idade, outras na velhice. Então, a vida vai nos posicionando sempre naquele momento. As necessidades de provas, digamos assim, as coisas vão aparecendo em cada uma dessas faixas de idade, onde foram programadas para serem executadas. É óbvio que determinadas tarefas para um adulto não pode ser realizada na infância por incapacidade, né, física ou mental, que seja, dependendo da tarefa. Cada jornada na carne traz um tempo de vida apropriado à realização do programa, mas isso também não é fatal.
Ou seja, quando a gente faz essa programação de reencarnação, todos nós trazemos uma data mais ou menos limite. Então, assim, olha, você vai realizar essa programação mais ou menos em 70, 80 anos, 50, 40, 60, não importa. É mais ou menos estabelecido uma etapa onde você pode realizar, de acordo com isso que a gente falou anteriormente aqui. Tá? No entanto, isso também não é fatal. Tá? Eu posso chegar a uma determinada ponto da minha vida, já ter executado praticamente tudo aquilo, uma boa parte daquelas tarefas, e outras eu não posso porque não posso retornar, assim, mas eu ainda tenho possibilidade de ficar um pouco mais. O meu corpo está plenamente sadio, a minha mente funciona bem, então se tudo está normal, eu ainda posso ganhar algum tempo a mais de vida para que possa realizar novos trabalhos, novas provas. Ou se eu fizer muita bobagem, tá? O que pode acontecer? Cara, volta, porque você não fez nada do que foi programado e você ainda pode até se enrolar mais um pouco. Então volta para cá, vem para o mundo espiritual, vamos se preparar novamente. Numa próxima ocasião você volta com suas tarefas a executar. Bom, tem uma frasinha do Emmanuel, lá na Religião dos Espíritos, que diz o seguinte, ó: examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estar de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Isso é mais ou menos aquele a respeito do esquecimento do passado, que a gente vai tocar um pouco mais na frente. Mas essa frase aqui é importante do ponto de vista de você entender que a gente não lembra de determinadas coisas porque cada uma dessas aprendizados, existência do físico, faz parte do que o aprendizado porque se compete naquele momento e não para toda uma existência, ou que você não precisa na próxima encarnação, tá? Você pode até no mundo espiritual ter acesso a ela, mas no mundo carnal você não precisa, porque esse acesso, o que você já realizou, no atual momento você não necessita. Próximo tópico, nós vamos a partir da definição do corpo físico. Da mesma forma que instrutores espirituais auxiliam na definição das provas espirituais, um outro grupo de orientadores desenvolve um modelo físico mais apropriado à realização dessas provas, considerando a herança genética, tá? Então, a gente viu que lá tem aquele grupo de instrutores e trabalhadores espirituais que ficam escolhendo as tarefas que a gente vai executar, tipo de provas e tudo, todo aquele modelo, né? E outro grupo também faz esse mesmo modelo com relação ao corpo físico, né? Tá? Porque para cada uma das nossas existências a gente tem um corpo físico diferente e evidentemente apropriado ao mundo que a gente vive no momento, ou seja, a alimentação que a gente tem hoje é diferente da que a gente tinha há séculos e séculos atrás, e também ajustar o corpo físico para o tipo de prova, ou seja, se a gente tem alguma deficiência física ou não, se a gente tem alguma deficiência mental ou não, cada uma delas está apropriada e ajustado para o que a gente vai realizar. Aí tem lá em Missionários da Luz, onde André Luiz fala o seguinte, ó: em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidade muito importante no desperdício das forças fisiológicas, que é mais ou menos algum caso que a gente falou anteriormente, né? Que a gente perde muito do que a gente programa, a gente deixa muito a desejar, tá? Por outro lado, aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira de operar o fidelíssimo, conquistam muitos direitos expressivos em nossos planos. Ou seja, se você faz seu trabalho direitinho, você tem muito mais a ganhar, tá? Bom, nós não conferimos muita importância ao corpo na trajetória física, né? Então, a gente acha que o corpo físico é só, digamos, só encarnei, né? Mas ele é um instrumento poderoso para que possamos encarar as nossas tarefas por aqui. Como a gente falou lá anteriormente na definição do corpo físico, ele é ajustado ao que nós precisamos, ele está apropriado, sem doença ou com doença, sem defeitos ou com defeitos, apropriados ao tamanho, altura, gordo, cada uma dessas coisas são ajustadas para que a gente possa executar melhor as nossas tarefas. Bom, a eventual posição das formas ou seus desajustes, né, sejam na linha de partida, ou seja, quando a gente está
encarnando ou adquiridos através da caminhada, advinda de doenças, imprudência ou qualquer outro fator. Nós precisamos lembrar que nada é por acaso, tudo são escolhas, tá? Então, as escolhas lá na linha de partida, evidentemente, são feitas ainda no mundo espiritual. As que vêm depois, ou elas são programadas anteriormente para que a gente estabeleça isso em cada uma das etapas, por exemplo, de doenças, tal. Agora, essas doenças ou outra coisa, ou acidentes, pode ser por imprudência, tá? Mas mesmo imprudência, sabe assim, não é um fator qualquer. A imprudência é resultado de uma escolha do seu livre-arbítrio, né? Então, nada é por acaso, tudo é questão de escolha. Ou nós escolhemos lá, ou escolhemos aqui. Muito bom. O próximo passo é a questão da hereditariedade, tá? Então, já descrevemos anteriormente que na questão da família também compete aos pais opinar na programação do reencarnante. Ok? Mas aqui também prevalece o fator de capacidade de escolha. Ou seja, nós podemos não estar capacitados a fazer determinadas escolhas, mas os pais, os familiares que a gente escolheu ou que foram escolhidos para a gente também podem não estar tão capacitados assim. Então, isso aqui também é estabelecido dessa forma, tá? Bom, as chamadas reencarnações compulsórias, que nós já nos referimos lá atrás, ou seja, aquelas em que o espírito não está habilitado a fazer escolha por não dominar seu livre-arbítrio, as decisões são tomadas e programadas por programadores espirituais e, em alguns casos, também por outras pessoas envolvidas no processo, tá? Então, eu não estou muito capacitado a escolher, a fazer minhas escolhas, porque eu ainda não tenho um problema com o meu livre-arbítrio, seja ele por qual fator seja, tá? Então, as decisões são tomadas por esses programadores espirituais. Ou, por exemplo, os meus pais, né, que são pessoas envolvidas nesse processo, são espíritos mais evoluídos, eles podem entrar nessa programação e dizer, não, eu gostaria que ele viesse dessa ou daquela condição, eu preciso passar por isso, eu preciso desenvolvê-lo nessa forma, ou eu falhei em determinada ocasião, fui pai também ou mãe, certo? Então, eles podem também participar desse processo de escolha. Aqui, mais uma vez, estão presentes as escolhas feitas na definição do corpo físico sob absoluta injunção da herança genética proveniente dos pais biológicos e presentes no novo corpo, tá? Então, aqui onde são definidas todas aquelas questões do ponto de vista fisiológico, de como o corpo é, tudo, porque tem que se levar em consideração a herança genética, ou seja, eu não vou nascer de um pai e de uma mãe específico com herança genética diferente da deles, eu tenho que manter aquela linha, e isso é definido também aqui nesse ponto, tá? Outro fator a considerar é o aspecto da herança genética, é que ela ocorre quando, na questão espiritual, também pode trazer provas para os pais. Ou seja, naquele aspecto da herança genética que nós referimos anteriormente ali, tá? Quando são definidas corpo, tipo de corpo físico, tipo de deficiência que seja ou não seja, tá? Ela ocorre, por exemplo, quando vem um problema mais complicado, pode ser também que não seja só para o espírito, mas seja uma prova não para o espírito, como para os pais, tá? Então, aqui isso é definido também, olha, vai nascer com esse ou aquele problema para que você passe por essa etapa, para que você aprenda a lidar com o filho nessas condições. Agora, nós vamos ver como faz o ajuste da concepção, tá? Então, nós sabemos que o perispírito, né, o corpo espiritual, é o elemento modelador do corpo físico, ok? Desta forma, ele precisa passar por um processo de miniaturização de forma para que possa se ajustar à forma do novo corpo, assumindo suas características novas características, tá? Então, para que o novo corpo, o perispírito possa formar um novo corpo físico, ele vai ter que reduzir de forma, temos assim a sementinha lá, para que ele possa se desenvolver a partir de ali. Então, essa miniaturização é essa redução do corpo espiritual ao ponto onde ele possa se tornar aquela célula de germinação onde inicia todo o processo de concepção. Esse processo faz com que ele perca a lembrança do passado, sem, no entanto, perder suas faculdades, qualidades e aptidões. Então, o corpo é miniaturizado, mas nós entendemos que a capacidade que o espírito já recolheu ou já realizou em outras encarnações, isso não se perde, isso mantém, o espírito mantém essas capacidades, todas essas aptidões e qualidades adquiridas, isso ele não perde, apenas o perispírito é reduzido para que possa
formar um novo corpo. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 344, ele fala assim: em que momento o espírito se une ao corpo físico? Aí ele fala assim: a união começa na concepção, mas só está completa por ocasião do nascimento. Após a concepção, o espírito se liga ao corpo que vai habitar por uma ligação fluídica. Essa ligação vai aumentando em intensidade até o momento do nascimento. O choro anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Muito bom? Então ele mais ou menos ajusta diretamente onde é feita a concepção, que nós vamos falar agora exatamente aqui. O corpo perispiritual, já miniaturizado, como nós referimos lá anteriormente, é ajustado à forma física no momento da fecundação. E então o corpo físico, a partir daí, se desenvolve naturalmente pelo processo biológico, pela genética dos pais, e por todo aquele processo de programação feita para o corpo físico. Ok? Muito bom. Finalizando, vamos chegar ao mundo físico, tá? Então, todo aquele processo foi realizado, tudo foi executado, planejado, definido, foi ajustado o nosso nascimento, tudo bom. Vamos lá, vamos chegar ao mundo físico. E agora? Agora que começa para valer a jornada no mundo espírito encarnado. Mas ainda vai demorar um pouco para se restabelecer plenamente o livre-arbítrio. E até lá, ele depende daqueles escolhidos ou designados como seus tutores na atual caminhada. Então, nós todos sabemos como nasce uma criança. Nasce uma criança totalmente dependente dos pais ou de quem vai cuidar. E o livre-arbítrio só vai aparecer mais tarde. Nós já estamos encarnados, já estamos por aqui, mas ainda não definimos nada da nossa vida, ainda não temos nenhuma decisão, dependemos totalmente daqueles que cuidam de nós. Muito bom. A maioria das publicações espíritas situa entre 7 e 14 anos as etapas de aquisição do livre-arbítrio, tá? Isso está estabelecido, como já foi dito, tudo que são etapas. Eu, no entanto, acredito que essas fases são puramente didáticas, ou seja, para que a gente tenha uma base, né, de data em que se realiza, tá? Mas essas fases eu acho que depende muito da evolução do espírito, depende de cada um, e pelo que a gente vê hoje parece que está cada vez mais rápido, as crianças estão cada vez mais rápido, tomando decisões mais rápidas e entendendo melhor o mundo. Devemos, portanto, ajustar as velas para navegar em mares calmos, mas sempre se preparar para inesperadas tempestades. Afinal, não conseguimos acessar nosso planejamento reencarnatório, nem sabemos se o fizemos adequadamente. Então é lógico que a gente vai preparar, estamos aqui, vamos preparar para ter uma vida tranquila. Tá? Ninguém vai se preparar para a dificuldade. As dificuldades podem aparecer e a gente vai enfrentá-las, mas a gente tem que se preparar para ter uma vida tranquila. Nós temos que ter uma vida boa, nós temos que levar de boa todas as nossas tarefas, com calma, com resignação, com determinação. Tá? Afinal, a gente não sabe o que a gente planejou mesmo para essa encarnação, então vamos lá. Muito bom. Finalizando, temos, no entanto, uma certeza: sairemos desta melhor do que entramos. É a lei. Mas nossa substancial melhoria moral depende unicamente daquele que iremos realizar. Tudo depende de nós. Tudo depende da nossa vontade, da nossa definição, das nossas escolhas, tá? O que nós sabemos é que nós não evoluímos, sempre evoluímos. Então, se a gente vai melhorar um pouquinho mais, muito, bastante, não importa a quantidade que a gente vai melhorar. Mas isso depende de como nós vamos realizar cada uma dessas tarefas, ok? Muito bom, muito bem, obrigado pessoal. Demorou um pouquinho mais do que os 30 minutos que a gente normalmente usa, mas obrigado pela paciência e espero que possa ajudar em alguma coisa a entender essa problemática ou essa sequência ou o que ocorre onde nós todos passamos nessas reencarnações sucessivas. Uma boa noite a todos e obrigado.